Boa noite, pessoal. Boa noite, Oi, Simone. Tudo tudo certo aí? bem? Vou Não tentar pode dar uma dividida aqui. entrar, Melhorou um primeira pouquinho. convidada, então estou aprendendo. Já deu certo. Tudo certo. Então tá bom, o pessoal está entrando, já tem Vamos aguardando. todos aí. E vou começar a ir comentando a motivação dessa live e a gente vai começando a conversar. Tem bastante coisa para a gente ir falando aqui. Então, o pessoal vai entrando e a gente vai se integrando. É, O áudio a tá bom motivação aí para ti? O tá áudio tá ouvindo. bom para você? Aham. Para mim tá falhando um pouquinho. Deu. Tá funcionando bem o áudio aí? Eu desliguei a caixinha. Agora melhorou. Ele tá Ah, dando umas é que tava a travadinhas caixinha ligada. ainda. Tá, aqui tá dando certo. Então vamos começar. Pessoal, a motivação de começar a falar dessa integração da medicina tradicional com outras terapias é que a gente precisa cada vez mais disso, dessa integração. A gente já, já, já avançou muito na história da medicina, da evolução humana, e hoje a gente se encontra numa época que é preciso integrar, não separar, integrar tratamentos profissionais, terapias, e a gente não pode mais seccionar, porque o ser humano ele é um todo, ele é corpo, é mente, é espírito, é uma pessoa social que convive num trabalho, dentro de uma família, tem um papel, mas também é um ser humano completo e inteiro em si mesmo. Então, essa live hoje é com essa maravilhosa pessoa que, que tem me ajudado muito e me ensinado muito, e eu quero transmitir isso para vocês. E espero que tudo que a gente vai falar hoje vocês possam tirar que seja um pouquinho e levar para a vida de vocês para tentar melhorar, porque esse é o nosso propósito em comum, né? Como seres humanos, estamos aqui para evoluir e melhorar a cada dia mais, cada um no seu caminho e no seu processo. Então, vou fazer uma primeira apresentação da Simone e depois ela vai falar um pouquinho dela e da história dela. A Simone é terapeuta transpessoal, é especialista em psicologia transpessoal, terapeuta do sentir, mestre Reiki. Ela faz constelação familiar e está fazendo pós em neurociência e comportamento e formação em biomedicina. Então, é uma pessoa que busca muito conhecimento e muitas ferramentas. Agora eu vou deixar a Simone se apresentar e contar um pouquinho para a gente como que ela entrou nesse caminho da terapia e do autoconhecimento. Boa noite, então, pessoal. É uma honra para mim estar aqui hoje, poder dividir um pouquinho, né, da minha experiência de vida e trazer para vocês um pouquinho da minha história. A minha primeira formação foi em economia. Eu comecei lá em 1992, onde trabalhei 18 anos no hospital, né, no faturamento hospitalar. E até então, em toda a minha adolescência, eu nunca imaginei, né, passar por todos os processos, né, de vida que eu vim passando. E o meu despertar, assim, de consciência para dentro de mim, né, o autoconhecimento mesmo começou, assim como muitas pessoas, eu acredito, também passam pelo mesmo movimento, né, de vida, foi através, quando meu pai, ele passou para outro plano. Então, aquele momento foi como se eu tivesse desconhecendo quem eu era, como se todas as minhas potencialidades saíssem de mim e eu ficasse sem um caminho, sem um rumo e sem saber quem eu era. Então foi nesse momento que a primeira porta que se apresentou para mim foi as religiões mesmo, né? A primeira porta foi o espiritismo, assim, onde eu comecei a buscar. Mas nada saciou, nada me levou a respostas que eu buscava. Então foi aí que começou o meu despertar de consciência, porque
todos os caminhos que eu procurava acabavam me fechando algumas portas. E eu fui para um extremo, como foi através de algo muito dolorido que aconteceu, o desencarne dele, eu lutei atrás dessas respostas e acabei adoecendo muito no meu corpo físico. Por isso que eu achei muito interessante quando recebi o convite de você, assim, para a gente falar um pouquinho sobre as doenças, porque eu adoeci muito, né? Foram várias partes de mim que acabaram adoecendo, e através da doença foi onde eu comecei a buscar uma certa naturalidade, onde eu fui a todos os meus extremos e essas respostas não vieram. Mas quando eu comecei a entender o meu eu, né, essas doenças começaram a ir embora. Eu tive, num curto, né, período de tempo, assim, de 2 anos, eu tive hipotiroidismo, uma trombose venosa, tumoração de ovário, mioma uterino, 7 quilos a menos. Então, todo esse processo foi muito interessante para todo o processo de despertar, porque fez com que eu me autoconhecesse, trouxesse todo o potencial da minha naturalidade de volta e me instigasse a essa busca, né? Então, diante de todos, cada percurso, cada curso, cada busca, fez com que a minha consciência cada vez voltasse mais para dentro do meu eu, e até eu chegar a ser terapeuta. Isso começou a nascer há uns 10 anos atrás, dentro do meu eu, e foi muito interessante, porque hoje eu vejo o quanto eu consegui levar as minhas experiências para essas pessoas e foi modificando. Porque eu acredito realmente que ninguém leva ninguém nunca foi. Você precisa ter a sua experiência para você poder contar para o outro, para você poder passar para o outro e assim estar agregando algo no outro. Se você não passa por essa experiência, você não toma consciência da tua verdade. E hoje aqui, a nossa intenção, né, de estar nesse bate-papo gostoso aqui, é de realmente trazer essa integração, né, que você colocou ali no início, que é uma mudança de olhar é muito necessária, né, Carol? Agora, nesse momento que todo o nosso planeta e a humanidade está passando nessa transformação, onde a gente precisa unir, né, esse material e esse espiritual e essa integração de um todo, para que essas respostas venham, né? E a psicologia transpessoal, ela veio me agregar muito, porque o objeto de estudo da psicologia transpessoal é buscar ferramentas para a expansão de consciência. O que seria essa expansão de consciência? A expansão de consciência seria as minhas verdades, aquilo que eu vivi, que eu experienciei e que eu já trago dentro de mim como a minha própria realidade. Então, ela vem responder essas perguntinhas que muitas pessoas têm dentro de si, mas que às vezes não buscam, né? Por que eu nasci naquela família? Por que às vezes uma pessoa tão jovem adoece? Por que alguns movimentos na vida de algumas pessoas me causam algo e acontece com pessoas muito próximas e não me causam nenhum sentimento? Por que eu gosto tanto de uma pessoa? Por que eu não consigo, aquela pessoa é uma estranha para mim, mas eu não tenho afinidade com aquele ser? Às vezes pode ser nas diversas relações ali que a gente vive, né? No trabalho, familiar. E essas questões estão tudo dentro do ser humano e eles procuram, muitas vezes, mascarar tudo isso. Por quê? Porque fica num movimento de ficar distante de si. Quanto mais distante de si a gente estiver, mais a gente desconhece o outro e a gente se desconhece também. Né? Porque os outros são todos um reflexo da nossa própria identidade ali. Essa integração, ela começa a acontecer a partir do momento que a gente dê um olhar para 3 esferas, assim, que são muito importantes, que eu acredito hoje, né? Essa tríade de a gente usar o nosso psicológico, entender todo o nosso psicológico, entender toda a nossa bioquímica e também entender todo esse cosmo, né? Todo esse mundo quântico que está por aí, essa nova ciência que está surgindo, que sempre teve, mas que agora, através de uma expansão de consciência que as pessoas estão tendo, de uma hora para outra todo mundo começou a buscar isso, né? Essa integração, essa integridade.
e tentar resolver esses sentimentos que estão mal resolvidos dentro da gente e que é através deles que a gente está adoecendo. Uhum. E eu vejo assim que a gente está entrando cada vez mais, eu acho que todo mundo está percebendo a quantidade de coisas estranhas que vem acontecendo. Começou o tempo, né? A gente começou a reparar que às vezes não é mais tão frio como costumava ser, ou é muito mais calor do que costumava ser. Acontecimentos estranhos, tragédias da natureza, essa pandemia que por um vírus que é uma micro molécula, partícula, fez a gente parar o mundo todo. Então, eu vejo que tudo isso que está acontecendo, ele pede que a gente se transforme e a gente mude, porque a gente precisa mudar para se adaptar ao que, os novos tempos estão pedindo da gente. E a gente vê que aquelas pessoas que resistem em mudar, que resistem em buscar suas verdades e se conectar consigo mesmas, elas estão sofrendo, sejam doenças físicas, sejam doenças mentais. E como eu comentei com vocês na outra live, a doença, ela sempre vem para nos sinalizar alguma coisa, né? A doença, ela não é nossa inimiga, ela é o nosso próprio corpo, nosso inconsciente, mandando um sinal físico para dizer, olha, presta atenção que não está certo, tem algo aqui que está errado. E sempre que a gente fica doente, é o nosso corpo pedindo atenção, para que a gente volte atenção para o nosso eu, né? E como a Simone contou, ela passou por várias doenças, né? Doenças graves que fizeram ela se transformar e buscar. E eu quero pedir para você, Simone, o que a doença significou na tua vida? O que você acha que transformou dentro de você? Quem era a Simone antes e quem foi a Simone depois de ter aprendido a entender a doença? As coisas, quando a gente toca o mundo espiritual, né, esse lado místico, esse lado desconhecido, muitas vezes a gente não consegue traduzir em palavras o que a gente sente. Quanto mais a gente se olhar e vir para dentro, mais vai despertar dentro de nós coisas que estão ocultas, que estão escondidas, e mais esse autoconhecimento vai vir. Eu recordo muito bem o primeiro momento que eu tive, por que isso está vindo para mim dessa forma? Foi quando, no momento da falta do meu pai, a minha mãe, ela chorava e ela dizia, por que tu fez isso com nós, né? E eu me perguntava por que foi ele que decidiu? Por que eu tinha essa certeza que foi ele que decidiu? Outro momento também que eu me peguei conectada comigo mesmo foi quando eu tive a minha tumoração de ovário. Eu conversava com o meu ovário e eu falava para ele, eu amo você porque você está me ensinando algo. E ao mesmo tempo eu me perguntava, como eu estou amando algo que todo mundo não gosta, né? Isso não está normal. Eu dizia, porque eu amo isso e isso está me ensinando o quê? Então eu comecei a ir em uma busca de tentar entender, né, o porquê que eu estava adoecendo. E uma outra pergunta que eu me fazia muito era por que o corpo físico, ele tem uma consciência inata dentro dele. O corpo físico, ele é inteligente. Eu não preciso ficar dizendo pro meu coração, ó, bombeia, desbombeia, bombeia, desbombeia. É algo que está funcionando automaticamente, né? Um sistema autônomo ali. Então, chegou um momento que eu pensava assim, se eu consigo gestar uma criança e o meu corpo físico ele vai contribuir para isso de uma forma natural, por que quando eu gero uma doença, o meu corpo físico também não trabalha com isso de uma forma natural para que expurgue isso, né? Então, eu comecei a me fazer essas perguntas e comecei a encontrar respostas mesmo dentro de mim. Então, coisas muito natural como a meditação, eu comecei a fazer e naturalmente eu comecei a tomar mais água. Eu imaginava que essa água pudesse purificar o meu corpo. Então, foram intuições e ensinamentos que já vieram inato dentro de mim. Então, no momento que eu comecei a entender que essa conversa comigo mesmo ia me trazer percepções sobre mim que nem eu mesma conhecia naquele momento.
Então, eu vi que tinha potencialidades aqui dentro de mim que eu poderia estar confiando em mim mesmo e começaram a acontecer as curas. Essas curas vieram, né, através de conhecer o Reiki, que é essa energia sutil, que vem trazer uma percepção da nossa consciência, né, de uma forma muito mais neutra, da gente entender que tudo é como é, de entender a aceitação do que eu trago já, né, de pai, o que eu trago de mãe ali, que constitui todo o meu ser. Essa aceitação de me acolher, de me aceitar, de me aprovar, que não existe ninguém no universo que seja igual a mim, né? Ninguém tem a minha impressão digital. Então, ninguém mora aqui dentro de mim para saber o que eu sinto, o que eu penso e a forma como eu vejo. E as percepções de que o que eu olho, o outro olha diferente. Porque que muitas vezes eu posso olhar para a Carolina e dizer que meiga, que doce, e algumas pessoas podem dizer assim, não gosto de chegar perto dela, né? Por que aquela outra pessoa tem essa outra percepção, né? Então, aí que começou toda essa busca de começar a entender. E começou a dar certo. As coisas começaram a ser colocadas em prática e começou a dar certo, começou a dar resultado. Então, assim, teoricamente, Carolina, a gente busca muita informação, né? Internet, os livros, os autores. Então, assim, hoje a gente está recheado de uma gama de caminhos que podem nos trazer respostas. Mas, às vezes, eu sei disso tudo. Eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo, mas por que não está dando certo para mim? Porque está faltando ação. Né? Tá faltando eu pegar no meu dia a dia e eu começar o meu dia com muitos propósitos já. Começar com um objetivo e eu entender como é que eu funciono. A minha mente consciente, eu só vou me tornar consciente quando eu me voltar para o meu inconsciente e entender que eu não estou alinhando esse processo de o que eu sinto com o que eu penso, né? Eu alinhar a minha mente consciente com a minha mente subconsciente, né, modificá-la no meu subconsciente, para mim poder me comunicar com essa mente universal, com essa mente coletiva. Então, o nosso psicológico ali, a gente vai ter que começar a entender que o meu subconsciente, ele é como se fosse uma biblioteca subterrânea, onde eu estou trazendo informações da minha parte genética que já trazem e já formam todo o meu emocional ali. E eu preciso começar a transformar. Para isso, eu preciso sair desse câmbio automático e vir para o meu câmbio manual, né? E fazer com que... Tá, eu nunca dirigi, por que eu tenho medo? Eu vou ter que dirigir para mim saber como é que é. Mas tem pessoas que nunca, né, se permitiram a fazer algo que para muitas pessoas são tão simples, fazem até automaticamente, porque tem medo. Então, esse medo está vindo da onde? Por que eu não tenho a experiência e eu já tenho esse sentimento? Então, eu preciso dessa ação para me começar a transformar. Então, diante desse entendimento de começar a colocar em prática a minha ação e a minha busca por entender, né, em literaturas que trazem dentro da metafísica, psicossoma, né, qual emoção que vai decantar no meu corpo físico, que vai fazer meu corpo físico adoecer, comecei a entender que o meu ovário, onde nasce toda a criatividade, né, onde a mulher cria, era toda a criatividade que eu não estava colocando em prática. Era tudo aquilo que eu estava negando do meu coração, né? Então, quando eu comecei a colocar aquela criatividade em prática, o meu ovário começou a curar. Quando eu comecei a gerar vida para mim mesmo, o meu útero começou a ser curado. Quando eu comecei a desenvolver e fazer um movimento na vida que realmente eu queria fazer um movimento, recanalizou a minha trombose, né? Quando eu comecei a me expressar, e expressar não é só palavras, mas a forma como eu me expresso diante da minha própria vida, eu consegui curar o meu hipotiroidismo, né? E muito interessante, porque isso tudo foi muito intuitivo, né? Houve uma busca dentro de vários cursos, mas a terapia do sentir contribuiu muito, né, para que eu aprendesse a sentir, né, para que eu entendesse que o amor é a aceitação do que é como é. E então eu comecei a entender como é que a minha intuição participava do meu dia a dia e começar a acreditar nessa minha intuição para que eu começasse a fazer diferente e a minha consciência conseguisse transformar aqueles medos, né? Aqueles bloqueios, aquelas crenças limitantes, aquela falta de coragem, né? De agir realmente com o coração que estava faltando dentro da Simone. Então,
às vezes o ser vem até mim e ele me diz assim, olha, eu tô com um problema, mas eu tenho consciência que é por causa disso. Não, o ser ainda não tem consciência. O ser vai ter consciência quando ele conseguir modificar lá no seu inconsciente. Daí ele vai dizer assim, eu consegui. Quando ele conseguir modificar lá no seu inconsciente, movendo a ação e fazendo diferente, só que isso não é nada superficial. Isso não é nada raso. É muito profundo as emoções que a gente está trazendo. Por conta das nossas repetições de padrões que a gente vem trazendo do nosso sistema familiar, né? E às vezes a gente tá tudo lá no nosso inconsciente. Às vezes eu tenho consciência que eu posso modificar aquilo, mas eu não consigo. Então, precisa ter uma disciplina, precisa ter uma ferramenta como essa que a gente acaba aprendendo, né? Precisa pedir ajuda, às vezes uma ajuda terapêutica, porque a medicina, ela está estruturada dentro de uma biologia, mas a gente precisa fazer essa integração, como você falou lá, de uma terapia nutricional, né? Uma pessoa que tem uma doença muito mais profunda, como um câncer, essa terapia nutricional é importante, né? Às vezes, uma atividade física é importante para você conseguir essa cura. Você resgatar o teu meio familiar, né? É importante para você conseguir essa cura. Cada indivíduo é individual, né? Existe uma identidade individual ali, onde ele precisa ter esse autoconhecimento para ele entender o que ele está precisando neste momento. Talvez você tenha vivido coisas que eu nunca vou viver. Talvez eu já vivi coisas que você nunca vai viver, né? E isso não quer dizer que eu aprendi mais ou aprendi menos que você. Isso quer dizer que são experiências diferentes, né? Onde a gente vai estar somando todo esse coletivo, onde a gente vai estar interagindo. Pode falar. Esse mundo de integração que está surgindo agora, né, por conta de toda a transformação planetária que está acontecendo, a Terra está se aproximando muito do Sol central, energias, né, rajadas de raio solar estão entrando na Terra, isso está nos afetando. E a gente está inconsciente disso, a maioria das pessoas ainda estão inconscientes. Esse movimento do despertar da consciência está acontecendo por conta de que há algo maior regendo, né, todo esse nosso sistema planetário e que está interferindo no nosso eu aqui. E tomar consciência, ir para essa busca, né, vai fazer com que você dê passos largos aí, porque não há evolução sem movimento. Vai chegar um momento que a gente precisa se aperfeiçoar. E a doença chega justamente para isso, para mim vir para o meu equilíbrio. Eu não posso estar nem muito para dentro, nem muito avante. Eu tenho que estar ali dentro de um equilíbrio. Se eu não estou equilibrado, se não tem coerência, não tem harmonia no que o meu coração está falando comigo, eu vou estar dentro de uma patologia, eu vou estar adoecendo ali. Então, é necessário que, através de leitura, meditação, várias ferramentas que já existem, que já estão, né, sendo disponibilizadas, né, nas redes sociais aí, as pessoas precisam começar a entender essa busca para que eles começem a realmente entender o que é essa neutralidade, entender o que é esse amor, né, essa energia de amor, que é essa aceitação de que tudo está e tudo é como é. Para que a gente não fique nesses extremos e acabe adoecendo. Eu, na minha formação médica, muitos momentos eu me deparei com casos de pacientes jovens tomando muitos remédios, e eu via aquela pessoa e eu dizia, ela precisa muito mais do que a medicina tradicional pode oferecer, porque essa pessoa tem um problema na família, ela tem uma mágoa que ela não consegue curar, ela não conhece o próprio corpo, ela tem vários sintomas, tem pessoas que têm dor da cabeça ao pé, ela tem problema de pele, tem dor de cabeça, ela tem insônia, tem depressão, ela tem uma soma de sintomas que você vê que não é uma doença só que explica tudo. E que existe algo a mais atrás do corpo, né? A gente precisa ter consciência disso. E o autoconhecimento é justamente isso. Você se voltar para dentro, mesmo que você não tenha uma doença, né? Eu lembro que quando eu comecei a procurar, assim, autoconhecimento, que não é autoajuda, né? Autoajuda é um termo
já que não faz mais sentido, mas é o autoconhecimento, eu procurei muitos cursos, eu fiz muitos tipos de terapia, eu sempre busquei muitas ferramentas diferentes para entender as coisas que eu sentia. Porque tinha dias que eu acordava desanimada, que eu não via sentido nas coisas que eu fazia, na vida, não entendia por que as coisas aconteciam como aconteciam, ou às vezes a gente se pergunta, por que tal pessoa conseguiu tal coisa e eu que me dedico tanto, me esforço e não consigo? Tinha aquela revolta, né? Aquela ingratidão. E a gente tende a não reconhecer as coisas boas que a gente tem na nossa vida. A gente tende a reclamar sempre, reclamar do que a gente não tem, reclamar que o outro tem e que eu não tenho, mas a gente às vezes não reconhece o como a gente é privilegiado e quanta coisa a gente tem de bom, né? E eu acho que eu só comecei a fazer isso, a realmente ser grata pela minha vida, quando eu comecei a me conhecer de verdade. Porque quando você se conhece, você passa a aceitar que você tem uma sombra dentro de você. Todo mundo tem seus defeitos. Todo mundo passa por traumas, passa por perdas, passa por mágoas, tristezas. Todo mundo já foi ferido por uma outra pessoa. Todos, né? Mas eu preciso integrar isso dentro de mim e transformar em cura. E saber que eu tenho a minha polaridade de sombra na mesma proporção que eu tenho a luz, né? E se eu integro e aceito essa sombra, ela se torna minha amiga, vou dizer assim. Porque quando eu me conheço, nada pode me atingir, né? Se eu me conheço, eu sei quem eu sou, sei os meus valores, os meus princípios, sei que eu tenho momentos ruins, mas eu tenho muito mais bons, a gente fica mais protegido. E quando a gente se conhece e se permite ser vulnerável, porque a gente está inteiro, a gente não precisa recorrer tanto ao nosso ego para se proteger do mundo, né? O ego é uma estrutura da nossa psique, da nossa personalidade, que é construída para a gente se defender do mundo. Graças a Deus a gente tem um ego, né? Porque quando a gente é criança e vai crescendo lá pelos 8, 9 anos, até antes, as coisas que a gente vive na inocência da criança, elas vão gerando pequenos traumas e aprendizados, né? Desde o que a gente vive até o que é ensinado pela nossa família, pelos nossos pais. Isso vai formando a nossa personalidade, né? Por exemplo, eu aprendi que se eu me colocar em uma situação de vulnerabilidade, declarar o meu sentimento, a pessoa vai me magoar. Então, eu me torno fechada, rígida, evito de sentir qualquer coisa para não ser ferido pelo mundo externo. Isso, quando a gente chega na idade adulta, uma coisa que a gente trouxe lá da infância, começa a ressoar, começa a fazer falta, a gente se sentir vulnerável, a gente se sentir aberto a passar por novas experiências e conviver com pessoas, né? Então, o ego tem sim a sua função, né? Que é nos proteger, só que a gente não pode deixar ele comandar a nossa vida. Eu acho que a gente precisa, nessa época que a gente está vivendo, especialmente nos dias de hoje, sentir mais, ouvir o nosso coração. Quando a gente falar, que seja com verdade, não seja para enganar, ludibriar ninguém, que a gente possa nos expressar com a nossa verdade, com o que a gente realmente sente, que a gente possa transmitir para os outros que a gente é o que a gente é, né? Na alegria e na tristeza. Eu sempre digo assim, ó, que ser luz não é ser bonzinho. Ser luz é ser lúcido, é saber exatamente quem você é. Né? Eu conheço as minhas duas polaridades ali. Quando meu pai faleceu, ele faleceu assassinado, né? Então eu senti muito ódio, eu senti muita raiva, né? Eu senti o desejo de causar mal a alguém, né? Por conta disso. Então, hoje eu consigo dizer que eu sou luz. Eu sou lúcida, eu consigo saber que eu não posso vir muito aqui para dentro, nem vir muito para fora. Eu sei que eu preciso ter um equilíbrio do meu eu. Eu preciso saber usar essas duas potencialidades que eu tenho dentro de mim, né? E conforme eu vou alimentando o meu eu, esse meu eu vai se transformando, né? As pessoas às vezes entram
brigando, né, contra esse ego, mas a minha personalidade, ela foi formada lá diante de quando veio lá dos meus pais. Então, o meu ego, ele me ajuda nessa evolução. Ele é uma força que faz com que eu ganhe força e ganhe potência. Só que eu preciso usar esse ego a meu favor. Né? Eu sou capricorniana, então eu tenho essa minha personalidade de meu mundo é meu mundo, ninguém entra, ninguém sai. Né? Quando eu quero, eu tenho certeza do que eu quero. Não adianta eu tentar fazer uma outra pessoa que tem uma outra personalidade, ou seja, que é toda indecisa, fazer decidir as coisas na hora que eu quero. Então, os conflitos de relacionamentos começam a acontecer quando eu tento trazer outra pessoa para o meu mundo e ela não vive nesse universo, né? Muitas vezes o meu universo é esse mundo todo místico, né? Que eu gosto de ficar meditando, de ficar buscando um tipo de música, um tipo de leitura, e daqui a pouco eu posso estar convivendo, por exemplo, no trabalho com pessoas que o universo da pessoa é a garagem do vizinho que comprou o carro novo. Então, tudo vai depender do que a gente está trazendo ali da nossa bagagem, e essa bagagem que a gente traz, a gente precisa começar a saber usar tudo isso e transformar aquilo que já não nos serve mais. E não é esse olhar só diante do outro. Quando eu me transformo dentro de mim, as coisas fora vão começar a se transformar. E para isso hoje precisa ter essa busca, fazer essa ação, né? A gente sabe que várias teorias, né, várias ciências estão surgindo aí, mostrando para a gente novos caminhos, né? Mesmo dentro da biologia, né? A epigenética mostrando ali, né, toda a transformação do nosso DNA que está acontecendo. São tudo olhares diferentes para um mundo onde a gente precisa acreditar nessa transformação. E isso é muito maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. Porque você vai além do que você imaginava que você podia. Isso é crescimento. Isso é crescimento do teu ser. Isso vai te trazer saúde. Isso vai fazer com que você comece a fazer esse alinhamento, né, do teu sentir com o teu pensar e saber interagir com aquilo que o universo está te apresentando, com aquilo que você está interagindo ali. A gente cresce através das nossas relações, né? Então, que a gente seja grato por todas as nossas relações. Todas as nossas relações vêm trazer crescimento. E a gente procurar sempre se olhar por que eu estou sentindo isso, né? E não por que o outro está fazendo isso para mim. Quando eu começo a entrar nesse processo do meu eu, as coisas ficam mais leves, as coisas ficam muito mais fáceis. Toda vez que eu estou muito indecisa, eu não sei para que caminho tomar, e geralmente quando eu pergunto para a pessoa qual é o seu objetivo, 90% das pessoas não têm objetivo. Né? Você quer ser livre para ir para onde? As pessoas querem ser livres, mas elas não sabem para onde que querem ir. Né? Quando você está sem objetivo, quando você não tem a resposta dentro de você, porque você está olhando para fora. Você quer ter respostas, olha para dentro. As respostas vão vir. Automaticamente, as respostas vão começar a brotar, porque você vai começar a trabalhar todo o teu processo químico, né? A tua química interna ali, para que a tua parte neurológica comece a processar diferente, então os insights, os pensamentos vão começar a vir, tá? E não existe criatividade sem prazer. Você precisa trabalhar o prazer. Esse prazer de você estar interagindo no trabalho, nas suas mínimas coisas, o prazer de estar com você mesmo. Né? Uma busca muito grande por alguém do seu lado, né? Por você ter uma relação, por você ter um relacionamento ali. Isso é algo muito natural. Mas eu me pergunto às vezes, por que seria tão insuportável ficar sozinha comigo mesmo? Né? Então, vivenciar e experienciar, né, todo esse processo do meu eu vai fazer com que eu comece a ter outras experiências, eu comece a trabalhar outras relações, né? Se eu quero ser inteira, eu vou atrair alguém inteiro, mas se tem uma carência dentro de mim, eu vou acabar atraindo alguém carente do meu lado, né? Pela própria frequência, pela própria vibração que eu estou emitindo ali. Então, eu preciso aprender a catalisar a energia, né? E para isso eu preciso dar um olhar para a minha alimentação, que vai estar contribuindo com essa minha frequência. Uma das ferramentas mais poderosas que a gente recebeu quando a gente nasceu é a respiração. Né? A medicina está recebendo o prêmio Nobel ali por conta desse processo da oxigenação. Então, tem algo muito maravilhoso dentro da nossa respiração, nós não sabemos respirar. E isso, quando é colocado em prática, os resultados começam a acontecer.
né? Por exemplo, 10 respirações muito profundas equivale a um antidepressivo. Se você começar a conhecer seu corpo e começar a oxigenar, você vai começar a ter insights diferentes. Né? Você vai começar a oxigenar e vai começar a liberar alguns bloqueios energéticos que tem no seu corpo, e a cura automaticamente vai começar a vir. Sim, porque a respiração é vida, né? Da mesma forma porque quando a gente respira, o oxigênio entra, ele vai para os nossos pulmões, ele é absorvido pela circulação e pelo coração a gente faz a troca do oxigênio, né? O oxigênio que já foi usado, né? Que depois vai ser liberado em forma de CO2, e o oxigênio novinho que está entrando, que é a energia, é a vida das nossas células, né? Então, entrar oxigênio e bombear esse oxigênio é vida, né? É transmitir vida, né? Da nossa cabeça até a mínima célula lá do nosso pé. É muito incrível. E o corpo humano, ele é perfeito, né? Ele é perfeito em todas as suas funções. E eu estava lembrando aqui de uma vez que eu ouvi uma palestra e a moça falava que de tanto pensar positivo, assim, ela começou a mudar a realidade dela, né? E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, não é tão fácil assim. Se eu penso negativo, como é que eu vou automaticamente pensar positivo se eu tô, né, entrando sempre pensando no negativo? E eu não entendia isso, como que era possível transformar a minha realidade apenas com o pensamento, né? Mas hoje eu vejo que é possível. As pessoas focam muito, assim, na genética, né? A genética é uma coisa que a gente não consegue alterar. Cada um nasceu com a sua genética. A genética é uma herança que a gente tem. E isso não tem como a gente mudar. Ah, eu tenho mais chance de ter problema de coração, que meu pai infartou com 45 anos. Eu tenho uma doença na família genética. A gente não tem o que fazer. Não tem como ir lá e cortar a fitinha do DNA e excluir. Só que a gente tem tanta coisa que a gente pode fazer, que a gente pode mudar a nossa realidade, a nossa vida através dos nossos hábitos, das nossas ações, que a gente não pode se deter apenas a um fator genético. A gente não pode usar a genética para dizer que não há nada a ser feito porque a genética não foi boazinha comigo. Porque a gente pode transformar a nossa realidade em 100%, em 180 graus. Se você está vivendo algo hoje que você não gosta, eu até fiz essa pergunta essa semana aí na caixinha dos stories, né, pedindo sobre se você estava vivendo a realidade que você gostaria, algo assim, né? E muitas pessoas responderam que não estão vivendo a realidade que gostariam. E a realidade, ela é condizente com a nossa consciência, com os nossos pensamentos e logo com os nossos atos, né? Então, seja lá o que você estiver vivendo hoje, você pode transformar isso, seja uma doença, seja uma depressão, seja um bem-estar estético, você se olhar no espelho e se gostar, seja um relacionamento, seja dentro da família, marido e mulher, enfim, qualquer tipo de relacionamento. Seja lá o que você estiver vivendo, você pode transformar isso através dessa integração da tua mente com o teu corpo e com as tuas ações, né? E hoje a gente já tem estudos aí de física quântica, né, Simone? Que mostram que nossos pensamentos, eles geram energia, né? E a energia é o princípio de tudo. Lá do átomo tem energia dentro. Então a energia a gente não vê ela, às vezes vê, né? A luz a gente vê, mas a energia existe, né? E ela está nos seres humanos, está nos nossos pensamentos, está nas nossas ações. Eu queria que a Simone falasse um pouquinho sobre isso, essa questão de energia, de pensamento, como criar uma nova realidade através disso. Tá travando um pouquinho aqui para mim? Eu quero que você fale um pouquinho da energia, de como mudar a nossa realidade através da energia, da física quântica, da mudança de pensamento e de atitude. Uhum. Existem várias formas de você catalisar a energia, né? E você precisa estar em estado de presença para que você faça isso.
Presença é o quê? A minha mente precisa estar exatamente onde o meu corpo físico está. Então, quando eu cataliso a energia através da respiração, alimentação, e algo muito importante, que nesse processo agora que a gente está passando de pandemia e de estar mais por casa, né, as pessoas estão dormindo bastante, né? O sono, ele é um processo ativo. O sono, ele não acontece porque você cansei, trabalhei muito, estou cansada, vou dormir, né? Você gastou energia ali, mas o sono, ele é um processo ativo. No sono, você vai levar para o teu sono tudo que você vive ali acordado é o teu consciente. Quando você vai dormir, você vai gravar lá no teu inconsciente. A última percepção do teu eu, você vai estar interagindo e gravando lá para no outro dia, quando você acordar, você tá vibrando nas modificações que você gravou lá. Você sonhando, você está gravando aquela impressão do teu última percepção de eu que você teve. Então, as religiões trazem para a gente de uma forma tão linda, né, a oração, né, o processo de orar antes de dormir. A fé, ela faz com que a oração, ela faz com que você comece a acreditar naquilo que os teus sentidos estão negando sobre você mesmo. Então, quando você começa a orar, você começa a acreditar realmente que a mudança pode ser feita ali. Você começa a refletir sobre os pontos positivos que podem começar a acontecer. Então, é muito importante essa harmonização, né, antes de você dormir. E essa harmonização, quando você levanta, porque o primeiro pensamento do teu dia define o teu dia. Quando você levanta e coloca os pés no chão e entra em conexão, né, com o planeta, você está direcionando o teu objetivo, né? Não, é exatamente isso que eu quero. Eu costumo dizer que Deus é o cara bonzinho, que dá aquilo que você pede, né? Então, as pessoas agora vão começar a perceber muito mais sobre a sua frequência, a sua energia, e precisam estar cientes, né, das suas escolhas ali. Tudo aquilo que você se alimenta vai causar algo no seu corpo. Nosso sistema imunológico, ele é uma polícia federal que está ali de plantão, né? E o sistema digestivo é onde está entrando. E o sistema imunológico fica ali. Isso entra, isso não entra. E ele também tem que cuidar no que pode sair e o que não pode sair. Então, quando a gente começa a escolher muitos alimentos embalados, né? Então, quer dizer que tem um pessoal aí que eles são peritos em criar moléculas, né? Para que conservem esses alimentos em prateleiras, transportes e tudo, para que a gente acabe adoecendo, né? Então, quanto mais a gente entrar em alimentação natural, né? Orgânica ali, menos a gente vai adoecer. Outra forma de a gente buscar essa interação energética é interação com os elementos naturais, né? Pé na terra, banho de chuva, o sol, né? Se não existisse o sol nessa dimensão aqui, nós não sobreviveríamos, né? O sol nos nutre, nos alimenta. Então, eu preciso começar a ser mais seletivo, desde que o que eu me alimento, os meus pensamentos, a leitura que eu faço, os lugares que eu frequento, tudo isso para mim poder entrar no processo de harmonia. Como eu faço essas minhas escolhas? Primeiro ponto, a respiração. A respiração vai fazer com que você pare essa onda elétrica, né, do cérebro. Você hiperventila, você vai voltar para dentro de você. Trabalhar essa sua força interior. E isso vai fazer com que você desconecte desses campos mórficos coletivos. O meu dia não rendeu, fiquei muito cansada, fiquei com a mente em vários campos, né? Campos mórficos coletivos ali, onde eu estou interagindo com esses campos, né? Por quê? Porque eu fiquei no piloto automático. Eu deixei na mente inconsciente, que é o meu piloto automático. Então, eu ainda estou na causa, eu não estou tentando achar um efeito para que aquilo modifique lá no meu subconsciente. Então, esse estado de presença, pé no chão, né, coração aberto, mente olhando além de tudo isso, vai fazer com que eu faça esse alinhamento para que as percepções comecem a vir. Mas se eu não tiver uma disciplina, se eu não tiver uma busca, se eu não tiver um objetivo e um propósito, de coração aberto e ser amoroso,
eu vou estar num mar sem remo. Onde, né, o mar vai me levar meu barquinho para tudo quanto é lado e eu vou começar a seguir esse coletivo. E muitas vezes a gente entra numa hipnose social tentando fazer o que todo mundo faz. Então, quando a gente está fazendo o que todo mundo está fazendo, a gente não está olhando para o nosso coração e não está conseguindo identificar essa coerência harmônica que o coração tem, né? A onda eletromagnética do coração, ela é muito mais forte do que a do pensamento. Então, o nosso coração é que está comandando o tempo inteiro. Mas a gente às vezes entra em atrito, né? Começa a entrar em briga ali com o que eu penso, com o que eu sinto, e então eu não consigo ter esse equilíbrio e essa harmonia. Eu acho que isso é muito, muito importante, assim, ter essa coerência, né? Hoje eu atendi uma paciente e perguntei para ela, você faz atividade física? Ela falou, eu faço 4, 5 vezes por semana. Então eu falei, então você deve cuidar da alimentação, né? Ela falou, sim, eu cuido muito, porque isso se chama coerência, né? Eu acho que a gente tem que ter coerência com o que a gente fala, com o que a gente faz. E uma ação, ela vai levando a outra, naturalmente, sem a gente pensar, né? Quando você começa a se exercitar, colocar teu corpo em movimento, você passa a querer cuidar mais dele. Porque além de você saber o esforço que você faz para estar fazendo aquele exercício, você quer ingerir alimentos que te façam bem, que a sensação seja boa, não que te deixe pesado, aquela sensação de, meu Deus do céu, eu quero vomitar porque eu tô passando mal de tanto que eu comi. Porque isso agride o nosso corpo, os excessos, né? Excessos de comida, de álcool, de cigarro, excesso de ambientes tóxicos pra gente, excesso de pessoas tóxicas, de assistir televisão e ver programas tóxicos. Tudo que a gente vê, convive e interage com os nossos 5 sentidos é o alimento do nosso corpo. Não é só o que a gente come, mas é tudo, né? Uma vez um terapeuta falou para mim assim, quando você está comendo, você não pode comer olhando no celular, porque senão tudo que você está olhando no celular, você está ingerindo junto. Tudo que está ali, você come a comida e o conteúdo. E eu falei, meu Deus, ele tem total razão, né? Então a gente tem que começar a se policiar e começar a filtrar o que vai entrar para dentro, né? Escolher ambientes, lugares, escolher o que você coloca no teu prato, porque o alimento que está ali, ele é o que vai formar as nossas células. O nosso corpo está em constante renovação, né? A cada 3 meses, por exemplo, o nosso corpo o nosso sangue é totalmente renovado, né? As células nascem e morrem diariamente. E da onde que vem essa energia? Vem da alimentação, do que a gente está ingerindo para dentro, né? Além da oxigenação. Então, a gente tem que ser seletivo, sim, no que a gente come. A gente tem que se preocupar da onde vem a comida, se ela é muito processada, se ela é enlatada, que é para durar meses sem estragar. Tudo isso a gente precisa levar em consideração, né? E eu acho que a gente só começa a perceber isso quando a gente está preocupado com o nosso bem-estar, a gente se conhece e a gente se ama. Porque quando você se ama, você quer o melhor para você. Você para de viver no consciente coletivo, né? Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Qualquer coisa que vier serve. Então, se você se conhece, se você sabe o que você quer, qual que é o objetivo da tua vida, você sabe para onde você está indo, você não vai aceitar qualquer coisa. Você vai só querer o que é melhor para você, né? Eu li em algum lugar, que agora eu não vou saber te referenciar onde foi, mas eu achei muito lindo isso, que quando a gente se apaixona por alguém que a gente quer aquela reciprocidade do outro ser, lá dizia que as nossas células ficam o tempo inteiro esperando que a gente se apaixone por nós mesmos. Quando a gente olha para nós, elas dizem, fomos lembrados, né? O chefe chegou, que comando que o chefe vai dar? E muitas vezes esse comando que a gente dá para nós mesmos são consciências de eu não consigo, eu não posso, para mim nada dá certo, né? Sou gorda, sou magra, não gosto do meu cabelo, ou seja, todos esses conceitos, né, vão estar sendo assimilados ali. Tudo, absolutamente tudo que eu falo sobre mim mesmo, eu me torno.
né? O som da nossa voz humana, ela consegue transformar as nossas células, consegue transformar a nossa química ali. Então, essa interação que, né, toda a ciência está trazendo agora para a gente, de que o nosso DNA consegue interagir com o ambiente em que eu estou convivendo ali, faz com que a gente tenha muito mais opção agora de ser muito mais harmônico, né? As nossas experiências, que não tenha mais tanto sofrimento, que a gente possa escolher sempre pelo lado positivo, que a gente possa olhar, mesmo diante de um conflito, porque a evolução sempre acontece. O universo é vasto, nós somos uma galáxia de 4 milhões de galáxias, então a expansão sempre vai acontecer, né? Tá nessa conexão, né? Um átomo pulsa, atrai outro átomo, vai formando tudo e aquilo vai expandindo. Então que a gente saiba aproveitar essa oportunidade, né? Sempre, toda a nossa versão sempre vai ser a melhor. Por mais que aconteça o conflito, sempre vai ter esse olhar positivo. E a gente é acostumado a julgar. Tudo que eu olho, eu estou sempre julgando, né? Eu estou sempre decidindo algo. Seja o meu jardim tá bonito, feio, tem árvore daninha, não tem. Seja uma vitrine numa loja, seja o tempo, né? Ai, tem sol, tem chuva. Eu estou sempre escolhendo. Então, que eu escolha, né? Que eu mude esse olhar e eu acabo vendo o belo em tudo. E eu acabo vendo o amor em tudo. Só que isso precisa ser alimentado, precisa ser nutrido, precisa ser através de cada movimento, né? Porque a gratidão não é uma oração, né? Obrigado por tudo que eu tenho. A gratidão não é, você me deu uma oportunidade, gratidão por essa oportunidade. Não. A gratidão é essa mudança de olhar, né? É você olhar para cada simples coisa do teu dia a dia, cada ação, cada ato teu, né? Desde entrar no carro, entrar no supermercado, sentar no vaso sanitário, né? Gratidão por eu sentar no vaso sanitário, muitas vezes eu não preciso usar um catéter, né? Gratidão por eu ter esse alimento, né? Eu não tenho esse outro alimento, mas eu tenho esse aqui. Aí eu moro embaixo de uma marquise. Gratidão pela marquise. Quando eu começo a olhar o que eu já tenho, eu começo a crescer. Eu começo a atrair aquilo que eu desejo no meu coração. Agora, quando eu começo a olhar só para o lado negativo e começar a alimentar esses vícios negativos, né? O vício de reclamar, né? Que vai atingir, o vício de reclamar vai atingir a gente no nosso psicológico, no nosso bioquímico, no nosso mundo quântico. Então, vai atingir todos esses níveis, né? O processo de reclamar. Então, eu preciso começar a entender e olhar que eu posso fazer diferente. Isso só depende de mim. E é muito maravilhoso porque a gente começa a se empoderar quando eu vejo que só eu posso mudar a minha realidade. E eu posso tirar o foco daqui e colocar o foco em um outro olhar. Eu posso começar através. Tá travando. É só Simone que tá travando ou eu também? Downloads que ela fez, esses programinhas que ela baixou ali. Então, é preciso os pais começarem a darem um olhar mais de presença para essas crianças, para que elas realmente comecem a aprender, porque elas estão catalisando o campo mórfico ali e elas estão percebendo tudo. Por mais que eu não fale, por mais que eu não tente expressar, tente disfarçar, a minha frequência, a minha vibração, as crianças estão percebendo, né? E com isso vai começar a formar a personalidade da criança diante do que ela está aprendendo ali dentro do campo mórfico, né? E tudo é alimentado, tudo vai crescendo através da sobreposição quântica ali, onde toda a realidade que eu crio sobre mim mesmo, aquilo vai potencializando, que nem a plantinha que eu rego cresce, que nem o bebezinho que eu alimento cresce, isso vai potencializando e depois fica mais difícil.
Às vezes, muitos sentimentos dentro de nós ficam muito difíceis de mudar, porque vem por muito tempo, vem trazendo essa forma de olhar, essa forma de sentir, essa forma de pensar, e quando a gente vê, a doença já está instalada. Né? Daí começa a vir o desespero, fica muito mais difícil de a gente mudar. É possível, é difícil, mas é possível, né, a gente mudar, mas a gente vai ter mais dificuldade de fazer essa mudança. Simone, a gente recebeu uma pergunta que eu achei interessante e eu acho que a gente pode explorar isso. O José Osvaldo pediu aqui. Doutor, e como sair desses ambientes tóxicos em um cenário como o de hoje? Isso pode ser um efeito secundário da pandemia? Eu vou responder o que eu acho e daí a Simone responde também. Como sair desses ambientes tóxicos, né, que a gente vem vivendo? Porque isso tem sido uma realidade. A gente chega nos lugares, as pessoas acabam só falando disso, o ambiente fica pesado, a televisão fica difícil de assistir. A gente já está aí há muitos meses, né, isolamento social, enfim. Eu acho que cada um é capaz de transformar o ambiente que frequenta, né? Eu trabalho, por exemplo, num hospital. O hospital, numa UTI, a gente tem pacientes graves, o ambiente às vezes é pesado, acontecem coisas ruins e tristes, a gente lida com a tristeza, né? Mas sempre que eu chego a trabalhar, eu procuro estar feliz, eu procuro transmitir paz, alegria. Eu acho que você vibrar no amor, na alegria, nem que seja fazer uma piadinha, você dar risada, transformar o ambiente num ambiente mais leve, eu acho que já ajuda a transformar um ambiente que às vezes é tóxico e que você tem que conviver porque você trabalha nele, em um ambiente mais leve, né? Eu acho que a gente é capaz, sim, de transformar os ambientes com a nossa energia e a nossa alegria. E não alimentar o medo, né? Quando alguém começa a falar de alguma coisa que você não gosta, que deixa desconfortável, que você não aguenta mais falar, não entre naquele assunto. Saia de perto, ou volte e fale de uma outra coisa positiva, ou no meio da conversa busque um ponto positivo, né? Ah, tá acontecendo isso de ruim. Mas sempre tem algo positivo que a gente pode elevar, a gente pode trazer, né? Seja a pessoa que leva palavras de alegria, de bondade, de incentivo, de motivação, de ajuda para os outros. Seja essa fonte, né? Porque você vai conseguir transformar um ambiente que às vezes é tóxico em um ambiente mais leve, né? Procure não julgar as pessoas. Cada um está passando por um processo de vida. E sempre que você julga algo no outro, né, Simone? A Simone que me ensinou isso. Sempre que a gente julga algo no outro, é porque essa coisa está dentro da gente. Ela é só um reflexo. A outra pessoa é um espelho, né? E quando a gente entra nessa coisa de julgar, de fofocar, de falar mal, isso volta pra gente de forma negativa. Então, não vamos ser essas pessoas. Ainda mais nesse momento que a gente precisa de positividade, alegria. A gente não merece mais vibrar no medo, a gente merece vibrar na fluidez, na vida e no amor. Vou deixar para Simone responder agora, como transformar os ambientes tóxicos. Eu vejo assim que o processo é bem mais amplo, né? O medo se instalou nas pessoas por conta de ser algo descontrolado. Só um pouquinho. Vai acabar a live, ela tá dando 5 segundos aqui. Eu vou